Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e mais um vídeo para vocês. Vamos trabalhar hoje com medidas de posição. Como vocês estão vendo aí, a medida de posição, estamos trabalhando com posicionamento, que eu costumo sempre dizer que é o famoso 3M's, né? 3M's porque eu tenho a média, a mediana e a moda, certo? A média eu vou representar por ME, a mediana nós vamos representar por MD e a moda vamos representar por MO, ok? Então, o primeiro que a gente definiu aqui foi a média e como encontrar essa média. A média, a gente vai pegar x1 mais, né, xn, ou seja, n elementos, eu vou somar todos esses elementos e vou dividir por n, que é o número de elementos. É assim que a gente encontra o valor de uma média, certo? Se eu tiver 4 valores e quero saber a média de 4 valores, eu vou somar esses 4 valores e vou dividir por 4. Se eu tiver 10 valores, eu vou somar esses 10 valores e vou dividir por 10. Aí a gente encontra a média, a famosa média que a gente diz que a média é aritmética, tá? Essa média, como eu acabei de falar para vocês, só reforçar, ela é calculada somando, né? Somando-se todos os valores, certo? Todos os valores de um conjunto de dados que você coletou, certo? E dividindo pelo número de elementos coletados desse conjunto, ok? Mais à frente nós vamos fazer aí um exemplo para clarear um pouquinho para vocês. Falando agora da mediana. A mediana, que eu estou representando aqui, a mediana por MD, abreviando, representa o valor central de um conjunto de dados, ou seja, eu tenho um conjunto de dados, vários elementos, vários valores, e a minha mediana representa o ponto central, o valor central dessa minha amostragem, desse meu conjunto de elementos, né, disponível, tá? Ou conjunto de dados, como queira chamar. Agora, para fazer isso, para identificar a mediana, a gente precisa primeiro deixar em row. O que é deixar em row? Deixar em row é deixar os dados em uma sequência, tá? A gente vai deixar numa sequência crescente, certo? Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo aí para vocês e aí clareia mais um pouquinho. Agora, observe que esse número de elementos ele pode ser ímpar ou pode ser par. Se o número de elementos for ímpar, a mediana será o quê? A mediana será a observação central. Se o número de elementos for ímpar, certo? Por exemplo, se eu tiver 9 amostras, se eu tenho 9 amostras, 9 é ímpar. Basta pegar o elemento central. Se eu tiver 10 valores dentro de um conjunto, 10 valores dentro de uma amostra, esses 10 é par. Então, se é par, o que é que a gente faz? Se o número for par, será a média das duas observações, tá? Se for par, será a média das duas observações. Joinha? Então, a gente já sabe aí o que é média e o que é mediana. Está faltando a gente definir agora o que é a moda. A moda é o mais fácil, né? Deixei aqui por último, é o mais fácil, o MO. O que é a moda? A moda é o valor que apresenta a maior frequência. Resumindo, é aquele elemento dentro desse conjunto de dados que mais se repete, ok? Então, diante disso, eu estou com um exemplo aqui, que esse exemplo é o seguinte, tá? Eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, vocês observarem, eu estou aí com 2, 4, 6, 8 valores dentro desse conjunto de dados, como vocês estão vendo. Esse conjunto ele foi gerado a partir do número de pessoas atendidas na clínica. Então, no primeiro dia
Um exemplo, atendeu 120, no segundo dia 118, no terceiro 115, no quarto 112, no quinto 115, no sexto dia 100, no sétimo dia 125 e no oitavo dia a clínica fez um atendimento de 115 pessoas, certo? Então esse é o exemplo. O que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a média, depois vamos calcular a mediana e por último vamos calcular a moda. Porém, nesse caso aqui eu vou fazer o processo inverso. Eu vou calcular primeiro a moda. Por quê? Porque a moda é o mais fácil. Eu vou nomear aqui, chamar de M. Esse aqui que ficou feio, né? Vou chamar aqui de MO, né? Como a gente viu. A moda é aquele elemento que mais se repete. Aqui deu 120, 118, 115, 112, 115, 100, 125, 115. Qual foi o elemento que mais se repetiu? Obviamente é o 115. O 115 ele aparece, ele repete aí, ó, a frequência dele aparece o que? 3 vezes. Nenhum outro elemento aparece mais do que ele. Então a nossa moda vai ser quanto? 115, certo? 115 é o valor da nossa moda, tá? Agora, nós vamos fazer a média. Como é que a gente faz a média? A média, lá na fórmula, vou chamar aqui de ME, certo? ME. Vocês podem observar que lá, pela página anterior, eu coloquei que a gente precisa somar todos os valores e dividir pelo número de elementos. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. Vou somar todos e dividir por quanto? Por 8. Então aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar 120, certo? Mais 118, mais 115, mais 112, mais 115, mais 100, mais 125 e por último mais 115. Usei a folha todinha, né? Tudo isso aqui, ó, dividido pela quantidade de elementos. 2, 4, 6, 8. 8 elementos, que é o número que aparece na nossa pesquisa aí, tá? Nós coletamos aí 8 dados aí de pessoas que foram atendidas nessa clínica, tá bom? Agora, para somar tudo isso, o que é que eu vou fazer aqui com vocês, para que vocês vejam? Eu vou usar uma estratégia que é o seguinte. Observe que eu vou somar aqui primeiro só a parte centesimal, ok? Só a parte de 100. Vou somar 100, vou esquecer a parte decimal, ok? Aqui eu tenho uma unidade, dezena e a centena. Então eu vou somar só a centena, depois a gente soma as dezenas, tá? Para facilitar aqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui que a média ME vai ser igual a 800, certo? Mais, ok? Mais, vamos voltar para cá. Aí agora eu vou somar só as dezenas, tá? Eu vou começar por essa parte aqui que é mais fácil. 25 mais 15 vai dar 40. 40 mais 15 dá 55. Então eu vou circular aqui. Eu vou usar outro lápis aqui para ficar mais didático para vocês, né? 15 mais 25, 40. Aqui é 0, 0. 40 mais 0, 0 dá 40. 40 mais 15, 55. 55 mais 15, 70. 70 mais 20, 90, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, 90, certo? Tô fazendo passo a passo aqui para vocês. Mas tá faltando somar quem aqui, ó? Tá faltando somar esse 12 mais 18. Quanto é que dá 12 mais 18? Dá 20, dá 30, não é?
Vamos colocar aqui 30. Mais 30. Certo? Mais 30. Tudo isso dividido por quanto? Por 8. Ó. Certo? Tudo isso dividido por 8. Vai ser igual, somando aqui 800, mais 90, 890, 920. Então, 920 dividido por 8. O que é que nós vamos fazer agora? 920 dividido por 8, vamos fazer a nossa divisão, certo? Fazer a nossa divisão. Eu vou fazer aqui no cantinho, certo? Então vai ficar 920 dividido por 8, certo? 9 aqui dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 vai dar 8. Menos 9 menos 8 vai dar 1. Desce o 2. 12 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. Certo? Menos 12 menos 8 dá 4. Desce o 0, né? E aí 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, 920 dividido por 8 deu 115, né? Então, a média de atendimentos nessa clínica é de 115 pacientes ou clientes ou pessoas, tá certo? Então, calculamos a moda, que deu 115, que é o mais que é o que mais aparece. Calculamos também a média, que é somar todos os dados e dividir pelo número de elementos, que no nosso caso foi 8, né? Que é o número de dados coletados da tabelinha, ó, dessa tabelinha aqui, vou mostrar para vocês, tá certo? Ok? E agora a gente vai fazer a mediana, né? Lembra que a mediana eu chamei de MD? Só que antes de fazer a mediana, devo colocar aqui MD, que é a nossa mediana, a gente precisa deixar em rol, né? Lembra na definição que eu falei? O que é rol? Rol é você deixar em ordem crescente. Então nós vamos organizar os dados, ó, em ordem crescente. Olhando para essa tabela, vou dizer qual é o menor número, é 100. Depois é 112, né? Olhando para a tabela, fazendo em ordem crescente, 112. Depois é 115. 115 de novo. 115 novamente, já que ele aparece 3 vezes. Depois, que é o maior, 118, né? Depois 120 e por último 125, certo? Portanto, tá? Nós deixamos aqui em rol, ó, todos esses valores em rol, ou seja, numa ordem crescente, e aí a gente vai observar a regrinha. Se for ímpar, pega um valor central. Se for par, o número de elementos, pega os dois do central, soma e divide por 2, ou seja, faz uma média aritmética. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Para pegar o central aqui, 8 elementos, então, que ele é par, eu vou ter que tirar 2, né? De 8 tirando 2 ficam 6. Então, os 3 primeiros eu vou cortar, eu desprezo os 3 primeiros, desprezo os 3 últimos. Então, esses 2 aqui ficaram como a mediana central, não é isso? Então, basta somar os 2 e dividir por 2. Então, eu tenho 115, certo? Lógico que vai dar 115, né? Já que é o mesmo valor, mas eu vou fazer de forma didática. 115 mais 115 dá 230. Dividido por 2 dá igual a 115. O que foi que aconteceu, gente? A nossa moda deu 115 porque é o valor que mais se repete, é o que mais aparece, uma maior frequência. A nossa mediana deu 115 e a nossa média também deu 115. Gente, só coincidência, tá? Eu fiz esse exemplozinho aqui, criei uma forma de ficar mais didático. Mas você pode sim ter valores diferentes. 115 aqui, outro valor aqui, né? Isso não significa que você vai ter sempre os valores iguais de moda, mediana e média. Não, foi só coincidência perante aos dados colhidos, tá? O que é mais importante é que nós calculamos essa
média, tá? Nós calculamos essa média que deu 115, a mediana deu 115 e a moda também deu 115, certo? Como vocês viram aí o vídeo, são medidas de posição, de posicionamento. Dei a definição, citei aí um exemplo para vocês compreenderem melhor. E no final do nosso vídeo eu só tenho a agradecer, gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e ajudassem o professor Emerson Leandro a expandir o seu canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!